Olá, eu sou a Maria José e vamos continuar nossa leitura. Vamos falar sobre segundo Reis 1 e 2. Acasias e o profeta Elias. Elias e os três capitães. A morte de Acasias. Eliseu é sucessor de Elias. Elias é levado ao céu. Os discípulos dos profetas procuraram Elias. Eliseu torna saudável as águas de Jericó. Rapazinhos zombam de Eliseu. Segundo Reis 1. E depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal Zebub, Deus de Ecrom, se sararei essa doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tibista: Levanta-te, sobe para te encontrar com os mensageiros do rei de Samaria. E diz-lhe: Porventura não há Deus em Israel, para ir consultar a Baal Zebub, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerá, mas sem falta morrerá. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para ele, e ele lhe disse: Que há que voltaste? E eles lhe disseram: Um homem saiu ao nosso encontro e nos disse: Ide e voltai para o rei que vos mandou e dizei: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal Zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerá, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual era a aparência dos homens que veio ao vosso encontro? E vos falou essas palavras. E ele lhe disse: Era um homem peludo e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então ele disse: É Elias, o tibista. Então o rei lhe enviou um capitão de 50 com os seus 50 e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte. E disse-lhe: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Mas ele respondeu e disse ao capitão de 50: Se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então logo desceu do céu e consumiu eles e aos seus 50. E tornou o rei a enviar outro capitão de 50 com os seus 50. Ele respondeu: Dizei, homem de Deus, assim diz o rei: desce depressa. O, e respondeu Elias: Eu sou homem de Deus. Se eu sou homem de Deus, desça o fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. E tornou a enviar um terceiro capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50, chegando, pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe, dizendo: Homem de Deus, peço, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos. Eis que logo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50, com seus 50. Porém, agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com esse, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: Assim diz o Senhor: Por que me enviaste mensageiro a consultar a Baal Zebub, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar as suas palavras?
Portanto, desta cama a que subisse não descerá, mas certamente morrerá. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano segundo de Jeorão, filho de Jeosafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Ou mais dos altos de Acasias, tudo quanto fez porventura não está escrito no livro de Crônica dos Reis de Israel? Segundo Reis 2, sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu. Eles disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a sua cabeça. E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor sobre a sua cabeça. E disse-lhe: também eu bem sei, calai-vos. E Elias disse: fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas e pararam defronte deles de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste, se me vires quando eu for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. E sucedeu que eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. E, e vendo, Eliseu chamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais os viu. E pegando as suas vestes, rasgou em duas partes. Também levantou-se a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se, parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias, que, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um e do outro lado. E Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de frente de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele em terra. E disseram: eis que agora entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixe-os ir para buscar
a teu senhor. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém, ele disse: não os envieis. Mas eles insistiram com ele até que, constrangido, disse-lhe: enviar. E enviaram 50 homens que buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele e ficaram em Jericó. E disse-lhe: eu não vos disse que não fosseis? E ele disse: trazei-me um prato novo e pondo nele sal. Eles os trouxeram. Então saiu ele ao manancial de água e deitou sal nela. E disse assim: assim diz o Senhor: sararei a essas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho que os meninos saíram da cidade e zombaram dele, e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram